A gente segue falando sobre os impactos no mercado financeiro, na economia, com a Débora Oliveira, nossa analista. Mais uma vez, Débora, bom dia para você. Débora, o que a gente pode aqui trazer de leitura do que foi a segunda-feira nos mercados? Também quando a gente olha aqui para o Brasil, quando a gente fala que houve uma reação, por exemplo, com relação ao preço do petróleo, uma alta, invertendo a trajetória que vinha ao preço do barril do petróleo, uma trajetória de queda, agora o registro de uma alta. A gente olha para o Ibovespa. Ibovespa tem ali as ações da Petrobras com um forte peso no índice. Foi o que movimentou a segunda-feira por aqui? Exatamente isso, viu, Carol? Essa é a exata leitura. Foi o que ajudou a puxar um pouco mais esse Ibovespa para esse movimento de alta, porque tanto a Petrobras, que tem essa fatia importante no índice, como as outras petroleiras, os papéis estão ligados ali ao petróleo, acabaram subindo bastante. A gente teve ação ali subindo, né, por exemplo, de PetroRio subindo 8%, a Petrobras subindo, inclusive, né, mais de 4%, e nessa mesma toada foi ali o índice Ibovespa. E por que isso? A gente precisa lembrar que o Brasil também é exportador de petróleo, né? Então, o nosso calcanhar de Aquiles está nos derivados do petróleo, na gasolina, no diesel, né? Então, a escalada desse conflito, aumentando muito o petróleo lá fora, poderia ser um problema por causa desses derivados. Mas como o Brasil também é um exportador de petróleo e a gente conseguiu manter nesse primeiro dia o dólar abaixo dos 90, o petróleo abaixo dos $90, isso prova que a commodity está mais resiliente a conflitos geopolíticos. E, da maneira como sobe dessa forma, esse rally, como aconteceu, estando ali muito mais tranquilo do que até o que era esperado, traz um ponto positivo para os nossos ativos locais, principalmente, então, a Petrobras. Então, acaba sendo positivo, por um lado, essa foi a leitura, tanto que o Ibovespa subiu. Além disso, claro, a gente teve o cenário lá de fora também dando aliviada, depois que o Irã depois que ele disse, né, que realmente não está envolvido, e como os Estados Unidos, que não tem como comprovar esse envolvimento. Então, essa alta, dessa maneira como a gente tem agora, e uma certa pressão mais aliviada em relação ao dólar aqui no Brasil, coloca o Brasil em competitividade em relação ao nosso setor de petróleo aqui no Ibovespa. Então, acabou sendo benéfico ali, e principalmente depois dessa questão da gente conseguir controlar essa escalada do conflito, estando localizado realmente ali apenas em Israel. Claro que aqui a gente não está avaliando a gravidade, né, desse ataque, mas para os mercados ainda mantendo aí uma tranquilidade em relação a esse conflito, Carol. Você falou de dólar, Débora, como é que foi a reação do câmbio? A gente manteve o dólar, inclusive, em queda nessa segunda-feira, pelo menos no fechamento. A gente teve um início, né, de operação do câmbio alto, e a gente vai acompanhar agora aí na tela como que a gente fechou nessa segunda-feira. Mesmo assim, a gente mantendo a trajetória dos 5,13, né, mantendo o dólar acima dos 5,10, mesmo assim é uma queda de 0,59%. Lembra que nas últimas semanas a gente vem mantendo essa tendência, né, de alta do dólar, mas ontem, né, diante dessa movimentação, de um alívio até de algumas falas de diretores do Banco Central lá nos Estados Unidos, que traçaram ali que pode ser que a gente veja, né, uma certa a manutenção da taxa de juros. Isso trouxe um alívio no final do dia, inclusive com aquela fala ali que surgiu no final do dia do Hamas dizendo que estaria disposto a negociar uma trégua. Tudo isso somou no finalzinho do dia e fez com que esse dólar virasse, descomprimiu um pouco mais. Vamos ver como a gente vai continuar nessa reação do mercado. Se a escalada do conflito não se concretizar, a gente pode ver uma certa tranquilidade, pelo menos em relação à guerra para o mercado.